Como é que a gente consegue viver sabendo que o mundo pode desabar na nossa cabeça a qualquer momento? Emprego, casamento, saúde, tudo pode acabar. A gente não tem garantia de nada nessa vida. Fora essa ameaça de que o mundo mesmo, o nosso planeta, pode acabar. Toda essa mudança do clima, tragédias ambientais acontecendo o tempo todo, parece até que os nossos problemas ficam pequenos perto da grandiosidade disso tudo. Para explicar por que a alteração climática virou pauta importante e urgente, o Café Filosófico traz o cientista Carlos Nobre. Ele nos faz pensar por que os problemas do meio ambiente também são problemas nossos. A crise ambiental, ela, de certo modo, ela é muito mais grave, porque ela nos remete a um déficit ecológico que não há como, de certo modo, substituir. O mundo ruiu, talvez por uma visão equivocada ou pela não aplicação de ética à maneira que nós conduzimos o mundo. Eu acho que nós não podemos jogar a toalha, não é ainda o momento de nós imaginarmos que no aspecto do planeta, substrato físico, biológico, químico, geológico do planeta, que nós possamos dizer que já passamos do ponto de retorno. Mas o tempo não é muito grande. O primeiro conceito que eu quero passar aqui é um conceito interessante para dar a ideia para vocês da magnitude da transformação que nós submetemos o planeta. As eras geológicas, elas são caracterizadas por grandes transformações que têm origens naturais, todas elas. Algumas são de milhões, dezenas, até centenas de milhões de anos, como, por exemplo, a deriva continental. Os continentes estavam todos juntos, depois, hoje, estão se afastando. Outras têm a origem no vulcanismo, muitos vulcões, muitas erupções vulcânicas. E algumas têm origem na uma pequena variação da órbita da Terra em volta do Sol. Essas é que geram as épocas glaciais e interglaciais. Os geólogos vão no registro geológico, nos sedimentos de lagos, do oceano, nas rochas, e eles enxergam todas essas eras geológicas, porque elas deixam marcas muito profundas no registro geológico. O Holoceno foi nos últimos 10 mil anos, quando nós saímos da última glaciação, aproximadamente 10 mil anos atrás. E o Holoceno, e há muitos antropólogos, historiadores, que eles têm uma hipótese de trabalho muito interessante, que é essa estabilidade do Holoceno, dos 10 mil anos, desde que nós saímos da última época glacial, ela foi fundamental para o desenvolvimento da civilização. E por quê? Porque essa época marca uma grande estabilidade climática. Então, o Homo sapiens de 10, 12 mil anos atrás, ele era principalmente coletor-caçador. Então, a maior parte do tempo e da energia, ele e ela gastavam na busca da sobrevivência. Então, ele era um animal que tinha desenvolvido uns instrumentos que aumentavam a eficiência da coleta e da caça, da pesca. Aí, o que aconteceu? Essa estabilidade climática, isso é uma hipótese, ela permitiu que pela primeira vez começasse a se desenvolver a agricultura. Quer dizer, a eficiência em produzir alimento e não só coletar da natureza. E a agricultura gerou o quê? Gerou um superávit de alimentação, o que permitiu que algumas pessoas daqueles iniciais assentamentos humanos, que a agricultura concentrou nos locais onde ela era mais propícia, onde as terras eram mais férteis, onde tinha água, as condições propícias, permitiu que algumas pessoas não precisassem se dedicar a, principalmente, garantir o sustento com o trabalho diário. E essas pessoas, na verdade, são as que começaram o desenvolvimento do que nós conhecemos como cultura e como civilização. Quer dizer, são as pessoas que não precisavam ficar 8, 10 horas por dia produzindo alimentos.
nesse período tem estabilidade climática, lógico, o clima varia muito. Mas o fato que não há uma grande variação e as condições são mais propícias à produção de alimentos é que se supõe tenha a ver com o surgimento dos assentamentos e daí para frente a civilização e as pessoas que podiam se dar o luxo de pensar e não só o dia inteiro trabalhar. Então isso supõe-se que tem muito a ver com a origem do que nós hoje conhecemos como cultura e mais para frente conhecimento científico, tecnológico. Nós existimos como espécie individual há muito tempo na nossa escala humana, temporal, 200 a 250 mil anos, Homo sapiens, hominídeos ou primatas bípedes, 2,3 milhões de anos. Então é um tempo que parece longo, na escala do planeta, da vida do planeta, não é muito longo, é curto. Existe vida no planeta há 3,7, 3,6 bilhões de anos. Começou como uma vida unicelular, uma bactéria. Mas vou me fixar principalmente nesses 2,3, 3 bilhões de anos. E nesse período que observou e testemunhou toda a nossa evolução e o desenvolvimento das nossas faculdades superiores, a mais notável, vamos dizer assim, é a cognição. O planeta teve um ambiente muito variável, principalmente esses últimos 3 milhões de anos, pouco menos, se caracterizam por uma alternância climática notável, que são as épocas glaciais. O planeta é mais frio, tem mais neve, tem mais gelo, e épocas interglaciais, essa que nós vivemos agora, o planeta está mais quente. A diferença entre uma época glacial e interglacial é da ordem de 5, 6 graus. Nós estamos realmente num momento único dessa longa evolução do ser humano no planeta, no ambiente do planeta Terra, em que o conhecimento da ciência não deixa muita dúvida que nós estamos numa encruzilhada. Um cientista muito importante, holandês radicado na Alemanha, professor Paul Crutzen, ele foi o ganhador do prêmio Nobel, um dos ganhadores em 1995, porque ele elucidou o buraco da camada de ozônio da Antártica, é um físico químico muito importante. E ele, em 2001, ele sugeriu que nós entramos numa nova era geológica. O professor Paul Crutzen, ele coloca essa hipótese, e hoje está sendo estudada seriamente pelos geólogos, de que a partir da Revolução Industrial, a nossa espécie, criou uma nova era geológica. E essa era ele nomeou Antropoceno. E agora nós estamos alterando o ambiente, e por isso o Antropoceno, de uma maneira, e é isso que é importante que todos tenham uma noção. E eu dou numericamente. Eu já dei um número. Entre um pico frio, época glacial, para uma época interglacial, o planeta, a média da temperatura do planeta aumenta só 5, 6 graus. Como a nossa experiência diuturna de adaptação, nós somos muito adaptados. O nosso corpo evoluiu, os primatas, há uma grande adaptação com dessas variações de temperatura e umidade, as variações ambientais mais comuns. Nós não nos damos conta o que são 5 graus de mudança do clima do planeta. Nós não temos essa percepção inata. Para nós, 5 graus é a diferença entre verão e inverno. Para o planeta é muita coisa. Chamamos de aquecimento global o aumento na temperatura média da superfície terrestre, que cientistas acreditam ser causado pelo efeito estufa, que por sua vez é provocado pela poluição no ar, resultado de diversas atividades humanas.